Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou compartilhar uma mensagem agora. Isso, Denis, por favor. Vou compartilhar uma mensagem. Eu quero ler o texto e depois nós vamos orar pedindo ouvidos espirituais para o Senhor. O tema da mensagem hoje é: façam isto em memória de mim. Hoje é dia de ceia. Daqui a pouco nós vamos compartilhar do pão, compartilhar do cálice, que simboliza o sangue da nova e eterna aliança. Ao final do culto teremos uma comunhão, uma confraternização, também onde eu e minha esposa, nós queremos compartilhar com a igreja. Nós vamos fazer o chá de bebê no nosso segundo filho que vai nascer, o Lucas, Então no final nós teremos essa confraternização também. Amém? Glória a Deus. O texto é em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 ao 26, que é justamente onde Jesus dá esta ordem para nós fazermos isto que nós iremos celebrar daqui a um momento, fazer isto em memória dele. Então o texto da palavra de Deus, você pode acompanhar aqui na projeção, está escrito assim: e tendo dado graças, o partiu e disse. Olha, isso quem vai dizer agora é Jesus. Olha o que Jesus diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu convido você a orar pela sua vida. Peça para o Senhor agora ouvidos espirituais, porque você veio não para ouvir a minha voz, mas você veio para ouvir a voz de Deus. Paizinho, obrigado por nos amar tanto assim. Nos lava, Senhor, ó Deus, através da tua palavra, que é espírito e é vida. Ó Senhor, nos favorece nesta reunião. Ó Deus, a tua presença é bem-vinda nessa reunião. Nesta hora, libera a tua palavra ao nosso coração. Nos dê ouvidos espirituais, nos dê espírito de revelação e de sabedoria. Unge-me, Senhor, com palavras espirituais, ilustrações espirituais, que traduzam a realidade assim para o teu povo. E eu declaro que sairemos dessa reunião diferentes, transformados e cheios do teu Espírito, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Pode estar sentando, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Jesus disse então: façam isto em memória de mim. Esse é o tema da mensagem, e eu quero dividir essa mensagem em duas partes. Nessa primeira parte eu quero falar sobre as formas que o diabo faz para você esquecer do Senhor. Porque quando Jesus fala, olha, façam isto em memória de mim, ele está falando para lembrar dele, para lembrarmos de Jesus Cristo. Agora existem formas e maneiras que o diabo usa e faz para nos fazer esquecer do Senhor. Não estou falando de você perder a salvação, não é isso. Eu estou falando de formas e maneiras que o diabo faz para você esquecer do Senhor. E depois, na segunda parte, eu quero falar sobre o que devemos trazer à memória. Porque se Jesus diz, olha, fazer isto em memória, não é só lembrar, Jesus morreu. Não, ele está dizendo algumas coisas que nós devemos trazer à memória. Porque nós somos filhos amados, amém? Nós cantamos aqui: o Pai me adotou e o seu amor nos encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho e filho amado. Irmão, essa é a verdade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você era órfão, eu era órfão. Órfão, não estou falando de órfão de pai e mãe natural. Órfão no sentido espiritual, que você estava largado. Tem um ditado popular que dizia assim, que comendo o pão que o diabo amassou, era assim nós estávamos assim, comendo o pão que o diabo amassou. Até que o Senhor nos encontrou e nos deu o seu pão da vida. Não mais o pão que o diabo amassou, mas o pão da vida. Amém? Agora eu quero primeiro explorar o significado dessa palavra memória. Porque Jesus diz, façam isto em memória de mim. E a palavra memória, no original grego, que é o texto aqui,
essa é a minha função, trazer o sentido original da palavra também, significa anamnese. Alguém já ouviu falar nessa palavra aqui? No prontuário médico. Todo médico, na área da profissão da saúde, todo médico faz uma anamnese. A palavra ana é trazer de novo, trazer de volta. E mnese é a memória. Então, trazer de novo a memória, no sentido profissional da área da saúde, ele simplesmente, você vai no médico, ele faz perguntas, uma entrevista com você, para que você traga à memória os sintomas, o que aconteceu, para que ele possa dar um diagnóstico. Isto é a anamnese médica, ok? É a entrevista que o profissional faz com você para identificar os sintomas, um diagnóstico baseado na história e no contexto que você está trazendo agora à memória. Agora, será que quando nós nos reunirmos para cear com Jesus, será que Ele está dizendo para eu trazer à memória a minha história do passado? Será que é para eu trazer à memória a minha história? Porque eu conheço igrejas e crentes que em dia de ceia, o que eles querem trazer à memória é o seguinte: traz à memória o pecado. E se houver algum pecado, olha, você não é digno, você não está pronto, você não pode tomar a ceia, porque você está em pecado. Conhece pessoas assim? Talvez você já fez isso um dia. Mas Jesus não está dizendo para trazer à memória coisas suas. Ele está dizendo para fazer em memória dele e não sua, ok? Mas antes de eu falar o que você deve trazer à memória, eu preciso apresentar para você o que o diabo, ou as maneiras que o diabo faz para fazer você esquecer do Senhor. Porque pode o crente esquecer do Senhor? Sim, e eu vou mostrar para você de forma bíblica. Quero apresentar isso, porque Jesus falou para quando nos reunimos para comer o pão e tomar o cálice, lembrarmos dele. A priori, na igreja primitiva, a igreja bíblica de Atos, eles faziam a ceia toda semana. Toda semana eles tinham a prática de celebrar a ceia. Nós, como igreja, na tradição da igreja evangélica, ou as igrejas evangélicas vão celebrar no primeiro domingo ou no segundo domingo. Nós, como tradição, nós celebramos no primeiro domingo. E também incentivamos você a fazer na sua célula. Então, nessa semana, você também vai fazer a ceia lá na sua célula. Amém? Incentivo você também a fazer a ceia lá com a sua família. Você e a sua família fazer a ceia. Ah, mas o pastor não vai estar lá presente. Você é sacerdote do Senhor. Quando Jesus diz fazer isso em memória de mim, Ele não está dizendo, ó, façam isso em memória de mim com a presença do pastor. Não é isso. Mas Ele está dizendo. E a igreja primitiva entendeu. Agora, antes de eu falar o que devo trazer à memória, vamos lá. As formas e maneiras que o diabo faz para eu esquecer do Senhor. E eu vou colocar aqui na primeira pessoa, porque eu me incluo nisso, viu? Eu me incluo, porque eu também sou filho amado de Deus. E o diabo quer me fazer também esquecer. Então eu me coloco aqui incluindo nessa mensagem. Não estou aqui pregando, né, trazendo essa mensagem no sentido assim, olha, eu estou no alto nível, olha, eu já estou no nível hard, né? Hard. Como é que... Hard. Estou no nível hard e vocês estão no nível basic. Easy. Não. Estamos no mesmo nível. Nossa batalha espiritual não é contra pessoas. Nossa batalha espiritual é contra o diabo, contra a nossa carne que militam no nosso espírito. Então vamos lá. A primeira forma que o diabo pode fazer e vai usar para fazer você esquecer do Senhor chama-se ativismo. Ativismo. Aqui na figura, tem a primeira figura do homem no trabalho. Então, ativismo secular. Ok? A figura da mulher tem a figura do ativismo doméstico. Talvez algumas de vocês se identifiquem aqui, né? Falamos de mulheres, oramos pelas mulheres agora há pouco. É criança, é casa, é o marido, é o cachorro, é a refeição e tudo mais. Hã, Cris? E a conta também para pagar, e as contas para pagar também, né? E cuidar do marido também, quando tem alguns maridos que às vezes, né, fazem da esposa mãe. Diga misericórdia. Mas vamos lá. Isso aqui no sentido secular da coisa. Mas pode haver ativismo dentro da igreja também, sim ou não? Sim, porque quando eu falo aqui ativismo, não pense só no ativismo secular, pense no ativismo da igreja também. Porque pode uma pessoa se envolver com tarefas na igreja,
e com aquele sentimento de é para Deus. Eu estou fazendo para Deus. Estou fazendo isto para Deus. E a pessoa se envolve com as tarefas. Ativismo da igreja. Pode acontecer isso, sim ou não? E o que o ativismo me faz? Me tira do relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então, eu não estou aqui para dizer, olha, você que trabalha muito, você é dona de casa, ou você que está envolvido no ativismo. Irmãos, a atividade vai existir. Se você não trabalhar, quem vai pagar as suas contas? Se você, mulher, não cuidar da sua casa, a não ser que você seja próspera e contrate alguém. Amém por isso. Dentro da igreja, nós precisamos de pessoas limpando, arrumando, no administrativo, fazendo coisas, sim ou não? Então precisamos dessas pessoas. Então, não está errado fazer isso, mas o que está errado é o ativismo. É quando eu coloco a atividade em primeiro lugar e saio do relacionamento pessoal com Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, que foi o texto que nós lemos, vem logo depois do capítulo 10. Olha só, capítulo 11 vem depois do capítulo 10. Você não sabia disso, né? Soube agora. No capítulo 10, o apóstolo Paulo fala para nós tomarmos como exemplo o povo de Israel, que quando saiu lá do Egito, murmuraram, reclamaram. Então o contexto em que Paulo traz essa frase de Jesus, façam isto em memória de mim. O povo de Israel, lá em Hebreus também está escrito, que tudo foi escrito no Velho Testamento, na lei, foi escrito para exemplo para nós. Então eu quero trazer aqui como exemplo bíblico o povo judeu, o povo de Israel. E o exemplo que eu trago para você é Êxodo, de quando Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel lá do Egito. Eu sei que está passando aí de novo, né, a novelinha dos 10 mandamentos, talvez alguém esteja assistindo aí de novo. E lá em Êxodo capítulo 5, foi quando Deus deu ordem para Moisés. Moisés, vai até Faraó e fala para Faraó, dá um recado para ele, que é para ele soltar, deixar o meu povo ir, para que me adorem no deserto. Êxodo capítulo 5, versículo 1 está escrito, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó, quem é o Senhor para que lhe eu ouça, eu a vós, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Aleluia. Sabe, tem pessoas que dizem assim, eu encontrei Jesus. Você não encontrou Jesus, Jesus encontrou você. O Senhor nos encontrou, Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então veja, Moisés deu o recado para Faraó. Olha, deixa o povo sair, ir para o deserto, adorar, celebrar, né, fazer uma festa para o Senhor. Nós cantamos aqui, né, fomos criados para adoração. Como que é a letra? Para te adorar. Né? Como que é? Fomos criados para te adorar. Fomos gerados pelo teu amor. Amém, amém, amém. Veja, Moisés foi lá, deu recado para Faraó. Agora, olha o que Faraó disse, olha só. Então, lhes disse o rei do Egito. E só para você entender, biblicamente aqui, Moisés aponta uma tipologia de Cristo. Faraó é Satanás. O povo de Israel é a igreja do Senhor. Então, o que nós estamos lendo aqui na história bíblica representa a igreja hoje, ok? Então, Faraó aqui é o diabo. Então, diga assim comigo, Faraó é o diabo. Moisés é Jesus Cristo. Amém? Não é uma metáfora, não. Isso aqui é bíblico. Estava apontando para uma forma profética do que viria a acontecer lá quando Jesus veio. Então, Faraó, o rei do Egito, disse assim, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Olha a pergunta. Por que interrompeis o povo no trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os distraís nas suas tarefas.
O que eu estou colocando aqui? A primeira maneira que o diabo faz para nos fazer esquecer do Senhor. Qual que é a primeira forma, irmãos? Ativismo, tarefas. Como eu falei, repito, tarefas não é errado. Precisamos de pessoas trabalhando, pessoas no lar e pessoas realizando coisas na igreja. Mas o errado é quando eu me envolvo no ativismo que eu esqueço do Senhor. E você já prestou atenção? Se você não disse isso para si mesmo, alguém já disse isso para você, ou talvez você pensou. É o seguinte, você acorda pela manhã, você já pensa a primeira coisa, puxa, eu tenho que, no caso a mulher, eu tenho que arrumar o menino para a escola, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que fazer o café. No caso o homem, puxa, acordei atrasado, já tenho que ir para o trabalho. E se dedica com toda a energia e intensidade para o trabalho. Sim ou não? Agora eu pergunto, e onde está o Senhor, o relacionamento com o Senhor? Onde está a dedicação? Poxa, hoje eu acordei atrasado, não li a leitura, eu vou ler a palavra. Poxa, eu estou aqui em casa, vou preparar a roupa do menino, mas eu também vou buscar ao Senhor junto com meu filho. Poxa, eu tenho trabalho, estou chegando do trabalho, não, do trabalho eu vou direto para a faculdade, mas ao chegar em casa eu já quero dormir, porque o corpo físico pede o descanso, é legítimo. É legítimo. Mas quem é que diz isso? O diabo. Também tem pessoas que dizem assim, quando fala assim, olha, nós vamos para a reunião de oração. Aí a pessoa fala, olha, você não tem o que fazer não? Só vai ficar orando? Só vai ficar orando? Não tem o que fazer? Ou tem aqueles que falam assim, daqui a pouco nós vamos iniciar o nosso período de jejum e oração, aí vão falar assim para você, não precisa, Deus não precisa você ficar gritando para Ele. Deus não é surdo. Já viram pessoas falando isso? Então é mais importante que as coisas que você faz do que o tempo que você tem com Deus. Infelizmente as pessoas pensam assim, e essa é a mentira que o diabo tenta colocar na sua mente, na minha mente, que as tarefas são mais importantes do que o relacionamento com o pessoal com Jesus. Dessa forma eu me esqueço do Senhor. Olha, aqui, ele continua aqui, olha, naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, veja, no mesmo dia em que Moisés falou que, olha, deixa o povo ir, no mesmo dia que o povo se posicionou, eu vou buscar o Senhor, olha o que aconteceu. Verso 7, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos, e por isso clamam, vamos e sacrificamos ao nosso Deus, agrava-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. No mesmo dia que o povo se posicionou, eu vou adorar o Senhor, o que Faraó fez? Manda mais trabalho. Manda mais trabalho. Por quê? Eles estão ociosos. E por estarem ociosos, então por essa razão eles querem, eles querem clamar a Deus, estão dizendo que vão adorar, vão orar a Deus. Estão ociosos, estão com tempo livre. Então manda mais trabalho sobre eles. Manda mais trabalho. E isso, irmãos, isso acontece com você. Quantas vezes você já não se posicionou com Deus, dizendo assim, olha Deus, não, né, a partir dessa conferência, a minha vida, meu relacionamento com o Senhor vai ser outro. Não, a partir desse culto, a minha vida com o Senhor vai ser outro. Aí chegou segunda-feira. Ou então chegou uma proposta nova de trabalho. Ou chegou então uma nova tarefa para você fazer. E aí o que aconteceu? Você se esqueceu do Senhor. Não estou dizendo que você abandonou a fé, se desviou, saiu da igreja, foi para o mundão. Não é nada disso que não é essa a ênfase da mensagem. Só estou dizendo que você foi criado para adorar ao Senhor. Esse é um dos propósitos que você foi criado, que você foi gerado. Mas o diabo de todas as formas vai fazer você se distrair com o ativismo para você se esquecer dele. Me lembro de uma história que um pai estava ensinando o filho a se relacionar com o Senhor, só que ele colocava tarefas para o filho. Então ele falou assim, olha filho, você quer a bicicleta nova, né? Então muito bem, então vamos fazer o seguinte, você vai ler a Bíblia, você vai limpar o seu quarto e vai cortar esse cabelo rebelde. Aí o filho se dedicou e tal, né? Aí chegou até o pai e falou, olha pai, eu já fiz todas as tarefas. Aí o pai foi conferir, é verdade, você limpou o seu quarto, você leu a Bíblia, mas ainda não cortou seu cabelo. Aí o filho chegou para o pai e falou assim, pai, mas eu vi na Bíblia que Sansão,
era cabeludo e foi usado por Deus. Jesus era cabeludo e foi usado por Deus. Aí o pai respondeu: é verdade, meu filho, mas todos esses andavam a pé. Então você que vai decidir. Quer andar a pé? Continua com o cabelo comprido. Porque ele tinha que cumprir as tarefas para ter a bicicleta. Irmãos, nós às vezes colocamos condições para relacionar com o Senhor. Deus, eu vou buscar o Senhor agora por essa porta de emprego. Eu coloquei o exemplo aqui da bicicleta. Mas coloca a bicicleta como: Deus, eu vou buscar o Senhor agora por esse emprego. Deus, eu vou buscar o Senhor para a restauração da minha família. Aí recebe o brinquedinho novo. Recebe a bicicleta. E o que acontece? Esquece do Senhor. Você foi criado para adorá-lo. Se o ativismo tem te roubado, irmãos, aí qual que é a desculpa que vem e chega assim? É o seguinte, aí depois da desculpa do ativismo, a pessoa diz: estou? O que acontece com uma pessoa que tem muitas tarefas para fazer? Estou cansado. Estou cansado. E tem cansaço que é legítimo, é físico. Que uma boa noite de sono te recupera. Mas tem cansaço que é espiritual, que você não percebe. Bate uma sonolência só na hora de você ler a Bíblia. Bate uma sonolência só na hora de você ir para o culto e para a célula. Bate uma sonolência na hora que o pastor está pregando. Até esse momento é: Senhor, eu quero mais de ti. Agora o pastor começou a pregar. Tem cansaço que é espiritual. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tem cansaço que é espiritual. E quando você, sabe o que é pior? Sabe o que é o pior dos mundos? É quando você não percebe. Você atribui ao cansaço físico. Como eu disse, repito, cansaço físico é legítimo. Acordou cedo, trabalhou o dia inteiro. O que o corpo vai pedir? Dormir. Sim ou não? Vai pedir para dormir. Durma. Deixa eu dizer algo para você. Guarda isso. Isso é frase para rede social, hein, Marcos? Ó. Tá cansado? Descanse. Mas não desista do Senhor. Porque tem aqueles que estão cansados e desistem do Senhor. Desistem de tudo. Tá cansado, filho? Descansa. Vai, descansa, vai dormir. Não digo que vai viajar, porque às vezes tem viagem fera que cansa mais do que ficar em casa, né? Um cansaço físico se recupera com um sono. Dormir, boa cama. Toma um copinho de leite morninho com açúcar. Vai dormir. Está cansado, descansa, mas não desiste. Essa é uma forma que o diabo faz para fazer eu e você nos esquecer do Senhor. Ativismo. A segunda forma que o diabo faz para nós nos esquecermos do Senhor é o medo das promessas. Não é medo de Deus, é medo das promessas. Será que o Senhor vai cumprir? Você tem uma promessa. Ok? Essa semana mesmo, ouvindo um irmão, e bate, irmão, isso vai bater em você e em mim. De repente você tem uma promessa de uma porta de emprego, de uma promessa do Senhor que Ele vai te suprir todas as suas necessidades. Mas você está desempregado e as contas estão chegando. O que bate dentro de você? Medo, angústia. Esse sentimento é produzido pelo motivo de que a promessa ainda não foi cumprida. Ok? Agora, este medo não pode te paralisar. Ter o medo não é pecado. Ter o medo não é pecado. O problema aqui é quando o medo te paralisa ou você se esquece do Senhor. Porque o medo aqui, quando algumas pessoas recebem a promessa e não veem a promessa se concretizando. E aí com isso começam a trabalhar e a fazer as coisas com a força do seu braço. Voltamos lá ao povo de Israel. Êxodo 32 agora. O povo de Israel já saiu, atravessou o Mar Vermelho e estão no deserto recebendo pão, né? Em alguns momentos, até enfrentando situações difíceis, e por não ver as promessas se cumprindo, até começam a murmurar, a reclamar de Deus, a reclamar que era melhor estar lá no Egito do que estar lá passando fome no deserto. E aí chega um momento, Êxodo 32, em que o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, o povo vendo que a promessa então
demora, olha o que o povo faz, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Você sabe o que vai acontecer aqui na história. Eles vão juntar brincos, ouros, colares, ou seja, tudo aquilo que eles receberam como prosperidade, bênção do Senhor, e vão fazer agora um bezerro de ouro. Deus te abençoou e Deus vai te fazer prosperar. E quando Deus te fazer prosperar, não faça dos bens, riquezas, bezerro de ouro. Achando que agora é na força do seu braço, achando que agora é pela sua capacidade, pelo seu intelecto, pelo que você faz, pelo que você consegue fazer. É interessante que o povo aqui viu, Moisés está demorando. Ele nos tirou do Egito, Jesus nos salvou, mas a promessa da minha família salva está demorando. Jesus me salvou, mas a promessa de um trabalho está demorando. Jesus me salvou, mas a promessa de ver a minha célula crescendo está demorando. Jesus me salvou, mas a promessa daquela promoção do trabalho está demorando. Aí o que a pessoa no seu normal vai fazer? Ela simplesmente vai procurar fazer alguma coisa na força do seu braço. Isto em virtude do medo das promessas. Simplesmente o medo de essa promessa não se concretizar. O medo das promessas não se concretizar pode gerar dois comportamentos. O primeiro é levar a pessoa, já que Jesus está demorando e não faz, então eu vou fazer. E tem aqueles que dizem ainda, quando uma oportunidade lhe surge e não é de Deus, falam: puxa, mas é uma oportunidade de Deus, eu vou fazer. Tem aquele jovem que está esperando a promessa de casar, jovem solteiro. Aí aparece o primeiro bonitinho, a primeira bonitinha. E não espera. Não, mas é a oportunidade do Senhor. Aí você está esperando uma porta de emprego e aparece-lhe uma primeira oportunidade e você aceita. E aí, o que o diabo faz? Aí daqui a pouco aquele irmão que buscava com aquele trabalho agora, não está mais buscando o Senhor, esqueceu do Senhor. Aquele irmão jovem solteiro que buscava o Senhor, agora não está mais buscando porque está envolvido e comprometido com o namoro. Fez então da bênção seu bezerro de ouro. Estão me entendendo? Estão acompanhando o que eu estou falando? Esse é o primeiro comportamento. Agora, o segundo comportamento do medo da promessa é a pessoa se isolar. Porque o medo vai produzir o quê? Angústia. Poxa, eu estou devendo, está no vermelho, né? O que eu vou fazer? Então a pessoa fica desesperada e a promessa não acontece, a promessa não vem. Tem pessoas que nesse momento de angústia se isolam. Irmão, deixa eu falar algo para você. Esse não é o momento de você se isolar. Este é o momento de você procurar um outro irmão. Este é o momento de você procurar o teu líder. Este é o momento de você procurar o teu pastor. O que nós podemos fazer por você? Às vezes nada, materialmente falando. Mas podemos muito, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. O que o diabo faz com pessoas que estão com medo de promessas? Se isolam. Se encostam, não querem mais se relacionar, começa a faltar na célula, começa a faltar nas reuniões, não procura mais, não compartilha, e ninguém sabe mais, a vida daquela pessoa é misteriosa. Aí quando vai saber, é por causa de um medo da promessa. Aí a pessoa se desviou da fé e se esqueceu do Senhor, por causa da promessa. É interessante que no texto, aqui que nós lemos anteriormente, cadê? Pode deixar, Denis. Aqui, quando Faraó dá mais trabalho para o povo, olha, dá mais trabalho porque eles estão ociosos. Faraó disse algo também interessante. Olha, agrava-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Tem pessoas que pensam que o que o Senhor prometeu é mentira. Claro, você não vai dizer isso verbalmente, e nem no seu comportamento, mas vai agir como tal, desacreditando. Agindo então, antes era um comportamento que buscava, orava e buscava o Senhor pela família, orava e buscava o Senhor pela transformação do filho, pela transformação da célula, pela transformação do marido, pela transformação na vida financeira, e agora não busca mais. Por quê? Deu ouvidos ao diabo, achando que essa promessa são palavras mentirosas. Dessa forma, o diabo faz você esquecer do Senhor.
E a terceira maneira, como o diabo faz para você se esquecer do Senhor? Primeira, qual que é? A segunda forma? Medo das promessas. E a terceira forma? Fazendo você acreditar que você é uma pessoa boa. Porque acredite em mim, o diabo nunca vai fazer você pensar e achar que você é uma pessoa má. O diabo não vai fazer você achar que você é uma pessoa má. Pelo contrário, o diabo vai fazer você acreditar que você é uma pessoa boa. Quem faz você acreditar que você é uma pessoa má é o Espírito Santo. Isso é função do Espírito Santo, que vem e te convence do pecado. Mas o diabo, ele faz você acreditar que você é uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Não faço mal para ninguém. Já tenho a fé em Jesus. Eu busco a Deus na minha casa. E já está bem assim. A pessoa fala isso, mas não busca. O que ela está fazendo? Ela está se esquecendo do Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, o Senhor exorta este mesmo povo de Israel, que nós estamos falando aqui no contexto. Deuteronômio 8, versículo 17 diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não diga para si mesmo que foi por causa de você que você conseguiu tal coisa. O diabo vai fazer você acreditar que foi você que acreditou, que você que conseguiu, você que conquistou, porque você é bom. Não estou dizendo o sentimento de bom naquilo que eu faço, bom de achar, olha, eu sou bom, não tenho mal nenhum. Que problema eu tenho? Eu já tenho Deus, vou na igreja de vez em quando. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, versículo 18, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. O que acontece com uma pessoa que se acha uma pessoa boa? Normalmente, essa pessoa se afasta do Senhor, acreditando, olha, eu não tenho pecado, eu busco o Senhor na minha casa. A desculpa dessa pessoa é essa: eu busco o Senhor na minha casa. Não faça mal nenhum. Aí o mal que ela está pensando é o seguinte: eu não fumo, eu não bebo, eu não pratico mais as coisas que eu fazia lá no passado, eu já tenho Jesus, mas está em iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É não fazer a vontade do Pai. É não fazer a vontade do Pai. E em relação a isso, você se considerar uma pessoa boa, Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma parábola. A parábola do fariseu e do publicano. Lá em Lucas 18, versículo 18, Jesus conta essa parábola, essa história. Ele diz assim: certo homem de posição, veja, normalmente uma pessoa que se considera boa, ela se considera uma pessoa de posição. Ou é posição na igreja, ou é posição por bens e riquezas, ou posição por intelecto. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Perdão, aqui é a história do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e o elogia: olha, bom mestre. E Jesus repreende o retruca dizendo: peraí, ninguém é bom, senão um, que é Deus. Claro, Jesus era Deus, sim ou não? Sim, Jesus era Deus. Mas no padrão deste jovem rico, Jesus tinha que retrucar dizendo: ó, você não é bom. E Jesus vai mostrar como ele não é bom, perguntando depois: olha, você tem observado os 10 mandamentos? E o jovem rico diz: sim, claro, todos esses mandamentos eu tenho observado, eu tenho cumprido. Ou seja, esse jovem rico, ele se considera bom pelo fato de estar cumprindo os 10 mandamentos. Ou seja, ele se considera melhor que os outros. Entende? Olha, eu oro mais que os outros. Olha, eu vou mais na igreja que os outros, então eu me considero uma pessoa boa. Só que aí Jesus replica, dizendo: ouvindo Jesus, disse uma coisa, ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. É interessante isso. Jesus, ele não queria o dinheiro do jovem rico. Jesus queria o coração. Porque o que estava faltando para esse jovem rico? Relacionamento com Jesus. Para perceber que ele não era tão bom assim. Então Jesus, o que tem que levar esse jovem rico? Tem que levar esse jovem rico para a cruz. Porque quando Jesus pede
o dinheiro para dar aos pobres, Jesus não está pedindo dinheiro por pedir. Jesus está pedindo e apontando para ele, olha aqui a cruz. Você está se considerando bom porque você acha que você tem cumprindo os mandamentos e você é um bom religioso. Mas falta ali o caráter e a imagem de Jesus. Que Deus, sendo rico, se esvaziou, se fazendo pobre, para alcançar o meu coração e o seu coração. Aqui o jovem rico, ele tinha bens e riquezas. Mas uma pessoa que se considera boa, ela pode não ter somente bens e riquezas. Ela pode ter outras coisas como riqueza. O orgulho, a soberba, o orgulho de tempo de igreja, o orgulho de achar que sabe mais que os demais. Isso pode te levar a considerar-se uma pessoa boa. E aí nisto você não busca ter o relacionamento com Jesus. Aí nisto você não dá as respostas que Jesus está pedindo para você, quando Ele aponta para você a cruz. O que é apontar a cruz? Olha, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Este é o princípio da cruz. Negue a si mesmo, mas o jovem rico não estava querendo negar a si mesmo. Não. Então nós muitas vezes não negamos a nós mesmos quando não liberamos perdão. Não negamos a nós mesmos quando achamos que por causa da minha posição, por causa do meu tempo de igreja, por causa do que eu faço, eu mereço. E por isso ele não deveria fazer isso, aquilo, outro. Isso é achar-se bom. Pode isso acontecer dentro da igreja? Sim ou não? Sim. Pode você se considerar melhor, sabe? Melhor do que o seu líder. Pode você se considerar melhor que o seu pastor. Pode você se considerar melhor que o seu irmão. Como eu, nesse tempo que eu tenho de igreja, poxa, estou aqui há mais tempo, e como ele recebeu a bênção, e eu ainda não. Pode isso encher o seu coração e produzir em você afastamento do Senhor. Eu acho interessante a frase de Martin Lloyd Jones, que ele diz assim: um cristão não é um homem bom, é um vil e desgraçado que foi salvo pela graça de Deus. Quando Jesus fala para você assim, olha, tome a sua cruz, isso deveria ser fácil para todo cristão. Porque afinal, nós não temos nada que nos pertence. Não temos nada que é nosso. Tudo é do Senhor. Agora, quando nós nos consideramos bons o suficiente, nós achamos que, olha, eu fui salvo. Tem aqueles que, olha, eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu não vim pela dor, eu vim para Jesus. Eu já ouvi pessoas falando isso. Porque tem pessoas que falam assim, né? Olha, tem aqueles que vêm pelo amor, tem aqueles que vêm pela dor. Não, eu vim pelo amor, eu vim porque eu quis. Então está se considerando uma pessoa boa. Irmão, nem existe ninguém bom. Todos nós, pecadores, estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. E o amor, o Pai nos encontrou e nos adotou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essas são as formas que o diabo faz para fazer você esquecer do Senhor. Primeiro, o ativismo. Segundo, qual que é a segunda forma? Medo das promessas. Qual que é a terceira forma? Fazendo você acreditar que você é uma pessoa boa. Quando você acredita que é uma pessoa boa, então você confronta as suas autoridades, você confronta as pessoas, você confronta Deus. Deus, por quê? Sabe aquela pergunta quando você faz Deus, por quê? Deus, por que isso? É porque você se considera bom o suficiente para não merecer aquela condição ou situação que você está vivendo. É se considerar pessoa boa. Agora, a segunda parte dessa mensagem, o que eu devo trazer à memória para nós irmos para a ceia? O que você deve trazer à memória? Irmãos, eu falei essas três formas que o diabo, usa para nos fazer esquecer do Senhor. Não é para te acusar, não é para te condenar, mas é para te admoestar, é para te alertar, para que se você se identificou numa dessas três maneiras, pode ter outras também, mas eu coloquei aqui três maneiras que o diabo faz, é para você dizer, Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo, e digo, Deus, eu preciso de Ti. O que eu devo trazer à memória? Coloquei aqui, como primeira coisa que você deve trazer à memória, é que ser cristão é ter um relacionamento e não uma religião.
Porque tem cristão que diz assim, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou Deus é amor. Você sabe que a religião nos divide. A religião divide. Mas o que nos une? Cristo. Cristo é que nos une. Essa semana eu conheci uma médica e estava evangelizando e ela falou uma frase engraçada que me tocou e me fez, fiquei a semana inteira meditando e me fez escrever isso aqui, que ser cristão é ter um relacionamento e não uma religião. Essa médica falou assim, olha, eu percebo uma diferença entre vocês crentes e os católicos. Vocês são diferentes de nós católicos, ela colocou assim, de nós católicos. Aí eu falei para ela, doutora, sabe qual é a diferença? É que vocês católicos, eu fui católico um dia, é que você se relaciona com Deus através de rituais. Então é o ritual da vela, é o ritual de rezar tantas vezes, é o ritual da imagem, é o ritual da cruz, são vários rituais, mas não se relacionam com a pessoa de Jesus. E sabe qual a diferença entre nós cristãos? Nós cristãos não temos rituais, nós temos um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio aqui em Atos, a religião predominante era o judeu. O que o judeu fazia? Rituais. Jesus veio e destruiu os rituais. E a igreja começou a se relacionar com o Espírito Santo, com a pessoa de Jesus. Depois do ano 300, ali cerca do ano 400, século 5, a igreja voltou aos rituais de novo, rituais da vela, ritual da cruz, ritual de imagem, até que chegou ao ano 1500, um padre, Martinho Lutero, falou, peraí, está errado, nós não alcançamos a salvação pagando indulgências e nem através de imagens, mas é pela fé, o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo se relaciona com Deus mediante a fé. Eu não preciso ver para dizer, olha, é ponto de fé. Eu não preciso de ponto de fé. Eu preciso de crer na pessoa de Jesus e me relacionar com Ele. Você precisa se relacionar com Ele. Sabe, aí entra hoje, cristianismo atual. Aí os crentes precisam do quê? Do copo d'água, para ser um ponto de fé. Precisa de que mais? Do lencinho ungido, para ponto de fé. Sabe o que significa isso? Ritual. Aí tem igrejas aí até que estão falando, olha, traz a fronha do travesseiro do teu marido, nós vamos ungir. Pega lá uma rosa, se você está solteiro, está na bagaceira, traz uma rosa, nós vamos orar pela libertação da sua vida sentimental. Irmão, o que é isso? É ritual. Você se esquece de Jesus. De quem você se lembra? Da rosa. De quem você se lembra? Do copo d'água. De quem você se lembra? Do lenço ungido. Até do pastor, do pregador famoso tal. Não, eu vou lá porque o pregador famoso e tal, ele orou e tal pessoa. Amém, glória a Deus, eu creio, Deus usa. Mas irmão, não esqueça da pessoa de Jesus. Sabe o que nós devemos trazer à memória? É que Jesus é uma pessoa, não é um rito, é uma pessoa que deseja se relacionar com você. Hoje, pela pessoa do Espírito Santo, em Efésios, Paulo escreveu que o Espírito Santo tem ciúme de você. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúme de você? Quando você está lá dedicando mais tempo ao ativismo, o Espírito Santo está a falar, alô, ei, estou aqui, vem falar comigo. Irmãos, seja no trânsito, quando estiver dirigindo, seja lá no trabalho, tira 5 minutos, vai lá falar com o Senhor, seja lá, sabe, debruçando. Irmão, mas trate a pessoa do Espírito Santo, trate o Espírito Santo como uma pessoa, não como uma energia, e nem como um Deus que você vai usar como ponte para alcançar determinada conquista. Deus não é ponte para você alcançar conquista. Deus é uma pessoa. Diga assim comigo, Jesus é uma pessoa. Ele é uma pessoa, não é uma religião. Você não é crente, sabe, porque você está vindo na igreja. Aliás, se você está vindo na igreja e se considera crente só por causa disso, eu quero dizer para você que talvez você esteja perdido, não é salvo.
Você é cristão porque você confessou que está arrependido dos seus pecados e recebeu o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Ele veio fazer morada em você. Se Ele veio fazer morada em você, você tem que começar um relacionamento com Ele. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer: Jesus, Tu és bem-vindo no meu coração. Você pode amanhã de manhã dizer para Ele: ó Senhor, obrigado por me amar tanto assim. Bom dia, Espírito Santo. Vamos comigo para o trabalho. Estou aqui, estou dirigindo. Você é motorista, você está lá no escritório. Espírito Santo, a Tua presença preenche esse ambiente do escritório com a Tua presença. Preenche o ambiente desta casa com a Tua presença. O Senhor é bem-vindo. Mas tem pessoas que, ao invés de trazer a presença de Deus para casa, para o trabalho, sabe o que fazem? Esquece do Senhor. Aí murmuram, criticam, falam um monte de coisa. Você acha que o Senhor vai habitar num lar de gritaria? Você acha que o Senhor vai habitar num lar onde há gritaria? Você acha que o Senhor vai habitar num ambiente onde há murmuração? Não vai. Comece a praticar a presença do Senhor. Põe uma música ambiente. Comece a falar com o Espírito Santo. Comece a confessar as palavras que você crê. Traz a presença dEle. Comece a praticar a presença. Amém, meus irmãos? Lembrar do Senhor é lembrar, Ele está comigo. Você vai embora daqui a pouco. Amanhã, segunda-feira, muitos irão trabalhar, outros vão para a faculdade, alguns vão para a escola. O Senhor, Ele não vai ficar aqui nesse prédio. Ele vai com você. Porque Ele fez morada em sua vida. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É interessante que Jesus, Ele fala na ceia: fazer isto em memória de mim. O que é a ceia? A ceia é comunhão. A ceia é comer junto. Eu não convido qualquer pessoa para comer junto comigo na minha casa. Você também deve fazer a mesma coisa. Você não vai sair na rua aí: ô José, ô fulano, que eu nem conheço, vem aqui, vem comer na minha casa. Você não faz isso. Você só conversa, você só convida pessoas que você conhece. A ceia é para você lembrar que não só você está comendo este pão que daqui a pouco nós vamos entregar para você, mas que ao comer do pão é para você se lembrar: Ele é o pão vivo que desceu do céu, que você come dele todos os dias. Todos os dias. Comer é se relacionar. Jesus está dizendo: eu entrarei em sua casa e cearei, ou seja, eu vou comer com Ele. Não vou apenas, cumprir promessas, eu vou comer com Ele. Essa é a primeira forma como nós nos relacionamos com Deus. Como cristão nós praticamos. Eu tenho que lembrar do Senhor ao praticar a comunhão, o relacionamento com Ele. A segunda forma como eu pratico o relacionamento é com o meu irmão. Porque o mandamento supremo, Jesus respondeu: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. Sabe como que deve ser o relacionamento do cristão? Como você deve trazer a memória? Primeiro, trago a memória do Senhor quando eu lembro da presença dEle no ambiente de casa, no ambiente do trabalho, falando com o Espírito Santo que habita em mim. Segunda forma, você se relaciona com o Senhor quando você se lembra que o Senhor também habita na vida do teu irmão. Porque a pessoa que está do seu lado é membro do corpo de Cristo. Se ela é membro do corpo de Cristo, Cristo também está ali. E a forma como você se relaciona com o seu irmão determina a forma como você se relaciona com Cristo também. Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Circuncisão era um ato religioso que os judeus tinham que praticar como símbolo e aliança de que eram judeus, que tinham a marca da promessa. Mas o que o Paulo está dizendo? Olha, esses rituais não têm valor algum. Mas sabe o que tem valor? A fé que atua pelo amor. Amor a quem? Primeiro, crê no amor de Deus sobre mim. E porque eu creio neste amor de Deus sobre mim, agora eu vou praticar essa fé com os meus irmãos. Em Gálatas mesmo, lá na frente, capítulo 6, ele fala: sede benignos com todos. Seja bom com todos, mas principalmente com os da família da fé. Em Hebreus, Paulo, o autor de Hebreus, ele escreve assim:
Hebreus 10, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu me relaciono com Deus, olha como eu pratico esta, vamos chamar essa religião chamada cristianismo, com Deus e com os irmãos. Jesus disse assim, olha, quem crê em mim farás as mesmas obras que eu faço e farás ainda maiores. Aí, obviamente, lógico, o que vem à tua mente? Ah, Jesus ressuscitou morto, então eu vou ressuscitar também. Jesus multiplicou pães, então eu vou multiplicar também. Mas peraí, o que Jesus mais fez? Você se lembra do poder de Jesus, mas você se esquece da forma como Jesus expressou o amor e a bondade para com o próximo. Deus não te chama para você expressar o poder dele. Deus te chama para você expressar o amor dele. Sabe como os de fora, sabe por que o povo da Bíblia, em Atos, foi chamado de cristão? Pelo fato de eles se relacionarem, serem imitadores de Cristo e terem amor uns para com os outros. Isso impressionava os de fora. Jesus perdoava, sim ou não? Então você pode perdoar também? Veja, Jesus disse, as mesmas obras que eu faço, você fará também e ainda fará maiores. Jesus perdoava, então você também pode perdoar. Jesus orava, então você também pode orar. Agora, irmãos, pratique um relacionamento com o próximo. Não se isole, você também está se relacionando com Jesus quando você se relaciona com o seu irmão. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas querem se afastar de Cristo, querem se afastar da comunhão, querem se afastar do relacionamento com o corpo. Não. Você se lembra do Senhor também, quando você está se relacionando com o seu irmão, porque o teu irmão também é membro do corpo de Cristo. E daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, e por quê? Porque somos membros do corpo. E o que nos une? O amor de Jesus Cristo. Devo trazer à memória também que eu sou o que sou pela graça que apagou os meus pecados. Você não é o que é por tempo de igreja, por orar muito, né, por ter cultura, por ser uma pessoa culta, por ser espontâneo, por ser extrovertido, por ter dinheiro. Você não é. Você é o que é pela graça. É a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Ele viu você morto, pecador, e transformou sua vida. É Ele quem te capacita com inteligência. É Ele quem te capacita com os dons. Paulo mesmo diz, olha, eu sou o que sou pela graça. E eu trabalho muito mais que os demais, para que esta graça, este dom que Deus me deu, não seja em vão. E outra, esta graça, eu vou trabalhar porque os meus pecados estão apagados. Meus pecados estão apagados. Tem crente que não avança. Em dia de ceia, ao invés de se lembrar do Senhor Jesus, ele se lembra do pecado. Tem crente que está se afastando, e ao invés de ir lá na sua casa, você está se lembrando do perdão de Deus, você está se lembrando do seu pecado. Você ainda anda consciente do pecado. Ande consciente do perdão de Deus. Você ainda está se martirizando lá na sua casa. Você ainda está se martirizando, se sentindo condenado. Se sentindo condenado e recebendo, sabe, brechas do diabo. Olha, talvez, olha, isso não aconteceu, acho que é por causa de mim. Olha, acho que o errado sou eu. Acho que sou eu que não oro. Olha, acho que sou eu que não faço isso. Irmão, não deixe o diabo te oprimir a sua alma. Você é o que é pela graça, tenha consciência do perdão. Eu sou filho amado. Todo dia eu oro e digo, andando, na hora da refeição, no trabalho, eu falo, Deus, obrigado porque o Senhor me ama tanto assim. Cada situação que me acontece, que eu faço, eu falo, Senhor, obrigado porque o Senhor me ama tanto assim. Porque os meus pecados estão apagados. O diabo tenta te lembrar, fazer você se lembrar do seu pecado e do seu passado. Mas quando o diabo te lembrar do seu passado, faz o diabo lembrar o futuro dele, que é o lago de fogo e enxofre. Outra coisa, faz como o apóstolo Paulo, esquece as coisas que para trás ficam e prossiga para diante. Diga para o teu passado, eu não estou mais lá, eu estou no futuro. E essa é a terceira coisa que você deve trazer à memória. O passado ficou para trás porque você tem um futuro brilhante. Jesus disse, fazei isto até que Ele venha. É interessante que Jesus falou que na hora da ceia, nós devemos celebrar a morte, mas até que Ele venha. Celebro a morte porque Ele venceu. E eu sou o que sou pela sua graça. E até que Ele venha. Não importa o seu passado, você tem um futuro brilhante.
Diga para o seu passado que você não está mais lá. Tem um futuro que está te esperando, e esse futuro é brilhante para você, sobre a sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia.